Glória a Deus. Não sei como é que você está. Se você está alegre, se você está triste, mais ou menos, tic-tic no fubá. Você está muito alegre. Eu estou muito alegre. Mais uma vez eu fui acordado por Deus nessa manhã. Eu amo ouvir a palavra de Deus, mas quando eu acordo ouvindo a voz de Deus, é algo extraordinário, é muito bom. E nós fomos dormir um pouco tarde, eu e Rosiane, nós estávamos orando próximo das 2 da manhã. E quando coloquei o despertador para 19h30, 19h30 eu acordo e a gente se prepara para vir para a escola ministerial. Mas quando foi 19 horas, aí eu escuto uma voz assim, eu dormindo, não é o sono, aquele sono abençoado. Até sonhei com coisas espirituais, mas eu acordo com aquela voz dizendo assim: as tuas vitórias glorificam a Deus. E eu ouvi essa voz até me levantar da cama. As tuas vitórias glorificam a Deus. E quando eu peguei essa palavra de Deus, ao que Deus colocou no meu coração no culto da virada, orando pelo próximo ano, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelos nossos ministérios, orando de uma forma geral pelas nossas vidas, Deus colocou algo no meu coração para que este ano nós trabalhássemos com um tema de tempo de conquistas. Então Deus fala para mim no ano passado que esse ano, para a minha vida e para a sua vida, era um tempo de conquistas. Isso alegrou muito o meu coração, me animou. E nós preparamos uma palavra para a gente trabalhar numa série de palavras, até o Espírito Santo confirmar todas essas palavras em cima de um texto. Mas quando eu escuto Deus falar, hoje de manhã, tempo de conquista, aí Deus selou. Quando eu escuto Deus falar comigo nesta manhã, as tuas vitórias são para a glória de Deus, e eu junto o que Deus falou para mim, tempo de conquista, com as vitórias são para a glória de Deus, Deus fechou e disse: este ano será um ano de grandes vitórias na sua vida. E deixa eu dizer um negócio para você, quando Deus fala algo para mim, e Ele sabe, e Ele me escolheu para isso, para ser pastor da igreja, então, quando Deus fala algo para mim, Ele sabe que é para falar para a igreja. Então, se Deus diz para mim, para ministrar durante um ano, a igreja trabalhar com este tema, tempo de conquista, e Deus fala para mim que essas vitórias serão para a glória dEle, ou seja, será um ano que Deus vai nos surpreender. E eu quero que você já comece a tomar posse dessa introdução da palavra do Senhor. Abra comigo em Josué, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9. A palavra de Deus, a palavra do único Deus, o Deus que quando fala, acontece. O Deus que quando fala, não há quem possa impedir. Eu queria que você entendesse o que eu vou falar. Mas um dia eu falando com o Papai do Céu, e disse assim para Papai do Céu: Papai do Céu, sabe por que eu sigo o Senhor? Porque não tem ninguém igual ao Senhor. Não tem ninguém tão grande como o nosso Deus. Às vezes a pessoa pensa que crente é alienado. Às vezes as pessoas pensam que crente é retardado. Não, nós somos muito conscientes. Nós somos muito inteligentes, não somos bobos não. Então quando nós resolvemos seguir a Deus, escolher a Deus, pastor, mas não é Deus que te escolhe, é verdade. No primeiro momento Deus escolhe a mim e a você. João 15,6 diz assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi para que vades dê frutos e os vossos frutos permaneçam. Amém? Então Deus nos escolheu, glória a Deus. Quem partiu da escolha foi Deus. Mas lá no livro de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, o Senhor diz assim, na sua palavra, que Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de ser chamados filhos de Deus. Ou seja, Deus chame e a gente diz: estou aqui. Deus chama e a gente diz: conta conosco. Deus chama e a gente diz: estamos aqui, Senhor, para a tua glória. Então, quando nós entendemos isso,
aí a palavra de Deus arrebenta na nossa vida. E eu isso quero falar com você um pouquinho nesta manhã. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este, ou seja, Deus, falou com Josué. Diga assim: Deus fala. Deus fala, meu querido. Deus fala através da palavra. Eu era menino, escutava os professores de escola dominical dizer assim: quer falar com Deus? Abra a boca. Quer ouvir Deus falar? Abra a Bíblia. E isso muito impactou a minha vida e eu ouvi muito Deus falar. Mas Deus também fala de outras maneiras. Fala através dos seus servos, os profetas. Deus fala também de forma audível. Como você está me ouvindo, Deus fala. Pastor, nunca ouvi Deus falar da forma como eu estou te ouvindo falar. Peça para Ele, estreita teu relacionamento com Ele. Então Deus falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te. Em outras traduções diz: levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu, Deus, dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tu mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Feche os seus olhos, meu Senhor, está aqui a tua palavra. Dependemos do teu Espírito Santo, para que nós possamos, ó Deus, viver esta palavra. Só que para vivermos essa palavra, Deus, nós precisamos ouvir e compreender a tua palavra. Fala conosco, Deus. Que não sejam as minhas palavras, mas o teu Espírito, Senhor, a falar com os teus filhos, palavra de tal maneira, Senhor, que venha libertar o que precisa ser liberto, transformar o que precisa ser transformado, restaurar o que precisa ser restaurado, curar o que precisa ser curado e operar as maravilhas que os teus filhos, que nós precisamos. Que o homem diminua e só o Senhor cresça, no nome de Jesus. Esse era o quadro que Josué estava vivendo. Durante 40 anos, esteve evidenciado Deus através da vida deles. Durante 40 anos, Deus fez sinais e maravilhas através de Moisés, seu líder. 40 anos andando com seu líder. 40 anos andando com Moisés. 40 anos vendo a glória de Deus. 40 anos Deus evidenciando a sua presença numa coluna de nuvem e numa coluna de fogo. Não só isso, durante 40 anos, alguns estudiosos atribuem 38, porque tem um período de 2 anos da travessia do Mar Morto para o Rio Jordão, mas vamos considerar 40 anos. 40 anos eles vendo sinais e maravilhas. 40 anos Deus sendo glorificado em todo o Egito. 40 anos ele vendo Deus sendo glorificado em toda a terra, porque onde se ouvia falar o que Deus fez lá no Egito, o nome do Senhor era glorificado. 40 anos Josué andando com este homem, vendo Deus falar com ele, vendo Deus fazer sinais e maravilhas através da vida de Moisés, e de repente chegou o tempo de Moisés. Moisés morreu. E é nesse momento que Deus chega para Josué e fala com ele.
uma nação inteira parada. Alguns estudiosos atribuem entre 2 milhões a 6 milhões de pessoas, esperando que algo novo acontecesse. Milhões de pessoas aguardando os cumprimentos das promessas de um dia ser um povo livre. Deixa Deus falar com você. Josué não está aqui. Se tem alguém Josué, não é esse Josué da palavra. Josué não está aqui, então você é o Josué de hoje. Preste bem atenção que Deus quer falar com você. Uma nação inteira. Pense no Brasil. Uma nação inteira parada, esperando que algo novo acontecesse. Josué parou diante da morte de Moisés. Josué não sabia o que fazer. Ele era o líder. Tinha sido ele que tinha sido escolhido por Deus. Foi através da vida dele que Deus fez sinais e maravilhas. Foi através da vida dele que Deus libertou 2 milhões de pessoas, só do povo hebreu, fora outros povos. E de repente, estavam ali aguardando milhões de pessoas, aguardando o cumprimento das promessas de Deus. Tem muita gente lá fora, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso prédio, no nosso condomínio, esperando o cumprimento das promessas de Deus, de um dia ser livre, vivendo as promessas de Deus. Dake, na sua apresentação sobre o livro de Josué, ele diz: o livro de Josué trata da consumação, ou seja, uma realização da redenção. O livro de Josué trata da realização de uma libertação de Israel fora do Egito. Ele resiste aos cumprimentos das profecias a Abraão, Isaque, Jacó e de Moisés, relativo ao recebimento da terra da promessa e a conquista da divisão desta terra entre as tribos. Deus chega para Abraão, depois para Isaque, depois para Jacó, depois para Moisés, ratifica as promessas dele e fala sobre uma consumação, o tempo de realizar, o tempo de consumar a promessa de Deus. E que tempo é esse, pastor? É este ano. Deus colocou no nosso coração que este é o tempo de conquista, é o tempo de realização da redenção. O que é redenção? É libertação. Qual a área da sua vida que Deus precisa, falar entre aspas assim, porque na verdade somos nós que precisamos, mas que Deus precisa agir na sua vida, para libertar a sua vida, para consumar, concluir, terminar, acabar a libertação na sua vida, seja ela na sua vida espiritual, seja ela na sua vida conjugal, familiar, qualquer que seja a área empresarial, financeira. Ele resiste aos cumprimentos das profecias relativo ao recebimento da terra da promessa. Olha só, recebimento da terra da promessa. Ele está registrando aqui Deus dando para mim e para você as promessas dele. Mas ele fala aqui também em a conquista e a divisão desta terra entre as tribos. Ou seja, Deus promete para mim e para você. Então nós recebemos agora pela fé as promessas que Deus realiza na nossa vida. Mas nós precisamos conquistar as promessas. Sabe o que é mais? Quando Deus der, Ele vai dar tanto que você vai dividir. É isso que o texto fala. É isso que o livro de Josué fala. Capítulo 1 ao capítulo 12. Trata da conquista do povo de Israel. Conquistar as promessas de Deus. Ei, Deus te chamou nesta manhã para conquistar. Conquistar, diga conquistar. Diga conquista. É tarefa minha. A conquista não é tarefa de Deus. A conquista não é obra de Deus. Deus me dá promessa, Deus te dá promessa em qualquer área. Pensa na área que você precisa. Pensa nas áreas que você está precisando. Por exemplo, essa de ouvir Deus. Quantas pessoas nós conversamos, crentes recém-convertidos ou crentes antigos na fé,
e que você pergunta, você ouve a Deus? Não, pastor. Eu nunca ouvi Deus falar comigo como o senhor diz que Deus fala com o senhor. Por acaso eu sou melhor do que você? Zero. Nada. Uma coisa que eu tenho é querer, desejar e buscar e conquistar esse relacionamento com Deus. E é isso que Deus está dizendo para mim e para você, começando. Você precisa conquistar as promessas do Senhor. E quem capacita? Deus. Eu nunca vou conquistar nada sozinho e não tenho capacidade nenhuma de conquistar nada sozinho. Eu quero acrescentar também nessa introdução o sumário apresentado na Bíblia de Estudo Arqueológica. Essa Bíblia, até queria fazer menção que quem me deu foi Ricardo e a Cris, e que Deus abençoe sempre, toda vez que eu pego essa Bíblia e eu faço algum estudo nela, eu glorifico a vida do Ricardo e da Cris, que me presenteou essa Bíblia maravilhosa. E ela fala o seguinte, dos capítulos 1 ao 5, é a preparação da entrada em Canaã. Do capítulo 1 ao capítulo 15, versículo 12, fala da preparação da entrada em Canaã. Canaã era o quê? A terra prometida. O que é que Deus está dizendo para mim e para você? Eu vou preparar você para conquistar as promessas que eu tenho na sua vida. Capítulo 1 ao 5 é preparação. Nesses dias Deus vai estar preparando você. Agora deixa eu dizer um negócio para você. Não espere o último dia para colocar em prática o que você vai receber. Não espere terminar o ano de 365 dias para colocar em prática. Não, comece a executar o que Deus vai falar com você nesta manhã, à noite, nos demais dias. Porque, olha, se de manhã vai ser bom, de noite Deus vai arrebentar. É assim, pastor, não é assim que Deus faz? Desde o começo do ministério, nós não pedimos isso para Deus, que a pregação seguinte sempre seja melhor do que aquela. Por quê? Porque Deus faz assim. Qual é a medida de Deus? Alguém se lembra da medida de Deus? Ela é recalcada. Ela é o quê? Sacudida. A medida dele é recalcada, ela é sacudida e ela é transbordante. Ela é muito maior do que você pensa que ela é, a medida de Deus. Então, do capítulo 1 trata de conquista. Os capítulos 13 a 24 trata-se da divisão. Ei! Não podemos ser egoístas. Deus vai nos dar para compartilhar. Aleluia. Deus vai me dar o que primeiro, pastor? A unção dele, o poder dele, a graça dele, para que eu possa compartilhar. O amor dele para que eu possa compartilhar. Os capítulos 1 ao 5, preparação para entrar. Escute só uma coisa legal. Primeiro vem o quê? Recebimento, diga recebimento. Primeiro vem um recebimento. Deus primeiro ratifica a promessa para Josué. Deus chega para Josué e fala do que ele tinha prometido a Moisés. Fala para Moisés o que ele tinha prometido a Jacó. Fala para Jacó o que ele tinha prometido a Isaac. Fala para Isaac o que ele tinha prometido ao patriarca, pai da fé, Abraão. Ou seja, Deus vai continuar com a promessa firme dele na tua vida até você receber. Até você receber. Deus vai estar usando um, vai estar usando o outro, vai estar usando quem Ele quiser, para lembrar que Ele tem uma promessa para a tua vida. Aleluia. Primeiro vem o recebimento, a ratificação da promessa. Em seguida vem a preparação. Olha que coisa legal. Então eu recebo e guardo? Não. Quando Deus falar comigo, eu recebo a promessa e eu tenho que me preparar para conquista. Diga conquista. Diga, eu recebo, eu me preparo, eu conquisto e eu divido. Essa é a ação de Deus. Aí você vê que tem tudo a ver com o discipulado, com a visão que nós estamos vivendo aqui na célula. Nós recebemos de Deus. Aí eu pego esses meus 3 discípulos, cara. Só arrebenta meus 3 discípulos aqui. Esses são meus 3 discípulos amados. Essa madrugada eu estava orando pela igreja. Mas nos meus discípulos amados eu estava, papai do céu, meu Zezão, aquele pedido. O Silva, o meu pedido. O Jailson, o meu pedido. Não, mas o pedido dele é não.
Agora é o meu pedido. Pedido do pastor Talismã, do pastor Silva, pastor Jailson, agora é o meu pedido. Eu apresento como se estivesse apresentando os meus. Então, primeiro vem o recebimento, depois vem a preparação, depois tem a conquista, depois tem a divisão. A promessa é ratificada a Josué para uma nação inteira. Presta bem atenção. A promessa, isso é algo extraordinário que Deus me deu. A promessa é ratificada a Josué para a nação inteira, mas a conquista da promessa deveria ser feita pela nação inteira. A promessa é para todo mundo, individual. Você recebe a promessa, você recebe a promessa, você recebe a promessa, mas a conquista somos nós juntos. Somos nós juntos que ganharemos o Brasil para o Senhor Jesus. Somos nós juntos que ganharemos o Brasil, Brasília, a sua rua, o seu condomínio, o seu prédio, a sua empresa. Juntos nós conquistaremos as promessas de Deus. Deus falou, você vai ter uma terra, você vai ter uma terra, você vai ter uma terra, você vai ter uma terra. Pegou as 12 tribos e disse, cada um vai ter uma terra. Agora a conquista é junto, a conquista é junto. Eu não quero vocês divididos. Aleluia. Vira aí para teu vizinho e diz, a conquista é junto. Não dá para ficar separado. O povo de Deus tem que estar juntinho, meu querido. Juntinho, unidos na direção de Deus, no comando de Deus. Olha só, a promessa é ratificada a Josué para a nação inteira, mas a conquista da promessa deveria ser feita pela nação inteira, na unidade. Todos lutando, uns pelos outros. Ali tinha 12 tribos, e uma tribo lutando pela outra para conquistar. Vamos conquistar a tua promessa, vamos conquistar. Aí as 11 tribos se juntavam com aquela, conquistava a promessa. Ela agora se juntava com as outras 11 tribos para conquistar a sua promessa. E assim Canaã foi conquistado, assim será o Brasil conquistado. Estaremos juntos, sem bandeira denominacional, sem posição eclesiástica, um só. A partir daí, capítulo 13 e 24, é que vem a divisão das promessas de Deus, da conquista que Deus fez. Não quer dizer que as minhas promessas dependem de vocês, e nem a de vocês depende de mim, mas quer dizer que se lutarmos juntos, conquistaremos as promessas mais fáceis e conquistaremos mais rápidas. Pastor, nós iríamos conquistar as promessas do Senhor, como diz aqui, lutaremos juntos, conquistaremos as promessas mais fáceis e conquistaremos mais rápidas. O que é que significa dizer? Significa dizer que o diabo vai trabalhar para que não tenha essa unidade. Porque ele sabe que se ele atrapalhar o nosso relacionamento, se ele bagunçar o nosso relacionamento de discipulador e discípulos, ou de marido, esposa, de família, eu quero simplificar nesse relacionamento aqui. Se ele bagunçar esse relacionamento, as promessas vão retardar. E olhe só, se conseguiremos conquistar a promessa. Porque a promessa é para a nação inteira. E precisamos estarmos juntos para conquistarmos as promessas de Deus. Por isso que o diabo trabalha tanto em dividir famílias. Porque família tem projeto de Deus. O diabo trabalha para que as linguagens entre os cônjuges sejam incompreensíveis. Parece que estão falando gregos. Né? Se fosse grego, ainda mais. O diabo entra no relacionamento dos pais com os filhos. Os pais falam uma coisa, o filho entende outra. Os filhos falam uma coisa, os pais entendem outra. E assim vai a bagunça quando o diabo entra num relacionamento na empresa. Ninguém consegue se comunicar dentro da empresa. Não consegue entender a visão da igreja, quanto mais a missão da igreja. No caso da empresa, o diabo quando entra também na igreja, ele entra para bagunçar. Ele entra. Eu ouvi falar quando eu era menino que o diabo é o primeiro a entrar na igreja e o último a sair. Ele fica lá tentando no ouvido da pessoa, está lembrado do teu pai, ele está doente, enquanto o pastor está pregando, ele está pensando lá no pai dele. Aí o diabo está lá buzinando no ouvido do cara.
Está lembrado das tuas contas? Amanhã é dia de vencimento. E tu não tem um dinheiro. E o pastor pregando uma palavra de libertação. E ele não está, o diabo buzinando no ouvido dele. Demônio lá buzinando no ouvido dele, aquela enfermidade tua, já era. Enquanto o pastor está pregando cura, ele não está entendendo nada, porque ele está com o corpo presente aqui, mas a mente dele está lá, sendo conduzido. Porque quando Deus dá uma visão para o pastor, Deus está pensando em quem? Na igreja. Na igreja. Deus, quando me deu essa palavra de tempo de conquista, Ele estava pensando em quem? Na igreja. Não era só em mim, não. Só para toda a igreja. Estamos iniciando um novo ano e com ele se abre diante de nós um novo tempo de conquista. Novo ano está se iniciando, novas oportunidades serão, olha, Deus falou, isso aqui foi legal, que foi Deus que falou comigo, novas oportunidades serão descortinadas diante de nós, com o propósito de vivermos o que nos foram prometidos. Assim como o povo de Israel iniciou um tempo de conquista, assim se inicia nas nossas vidas, na nossa família, no nosso ministério, no nosso casamento, na nossa empresa, nas nossas finanças, na nossa área física, um novo tempo de conquista de Deus para as nossas vidas. Oh Deus, eu vou dizer um negócio para vocês. Deus, quando começou a falar comigo, estava lá no escritório, a presença de Deus era tão grande que eu não consegui ficar no escritório. Lá em casa eu tenho um lugar de oração, um lugar de estudo. Eu não consegui ficar. Eu fui lá para o quintal, de tamanha presença de Deus, a glória de Deus. O que Deus estava revelando para mim, para a igreja. O que Deus queria para a igreja. O que Deus tinha para a igreja. A glória do Senhor era tão grande, pastor Talismã, que eu não consegui ficar no escritório. A gente não dá conta dessa glória de Deus. Aí eu estou aqui na direção de Deus, dizendo que novas oportunidades serão descortinadas diante de nós, com o propósito de vivermos o que foram prometidas, e você fica, glória a Deus! Glorifica o nome do Senhor. Está lembrado quando eu comecei o culto, dizendo que eu acordei, Deus dizendo o quê? As tuas vitórias glorificam o nome de Deus. Você quer? Diga, minha boca é a boca de Deus. Então não pode falar besteira a partir de hoje, né? Bom, a sua boca é a boca de Deus. Então diga para seu vizinho aí, as tuas vitórias glorificam o teu Deus. Aleluia. Sabe para quê? A Bíblia diz, sabe para que Deus nos chamou, nos escolheu, nos separou? Está escrito na Bíblia. Para a glória do nome dEle. Agora pega as engrenagens da palavra de Deus. Encaixa ela agora. Encaixa essas duas engrenagens. Milimetricamente perfeita. O melhor torneiro mecânico que existe no mundo chama-se o Espírito Santo de Deus. Milimetricamente perfeita. Eu tenho uma engrenagem, aqui é a engrenagem de Deus. A engrenagem de Deus é que nós fomos feitos, escolhidos, separados para a glória dEle. Uma engrenagem. Outra engrenagem, Deus fala hoje de manhã comigo. As tuas vitórias glorificam a Deus. Junta agora as duas engrenagens na tua vida. Tu fosse escolhido, eu fui escolhido para a glória de Deus. As nossas vitórias glorificam o nome do Senhor. Eu e você fomos escolhidos para viver uma vida de vitória. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir o Senhor. Não fica acanhado não, é para Ele. Não tem nada a ver com o homem. O homem é igual a você aí, só está num lugar diferente. É para a glória de Deus. Não esqueça. Você vai sair hoje daqui. Os problemas vão acompanhar, vai, mas você vai dizer para o problema, tu tem um prazo de validade muito curto. Você vai chegar na sua empresa e vai dizer, ei,
finanças, você tem um prazo de validade muito curto. Você vai chegar para a enfermidade e vai dizer, você tem um prazo de validade muito curto. Você vai chegar lá nas suas finanças, nas contas que estão em vermelho, no cartão que está... Eita lá, mas canta lá mais. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, sinto no meu coração o desejo de orar agora pelas finanças do teu povo. Muitos romperam o ano, Senhor, em vermelho. Muitos romperam o ano, Deus, com dívidas. Seja na empresa, seja na pessoa física. Deus, eles romperam o ano com essa dívida, porque não dão conta de pagar. Mas nós pedimos agora, Pai, que esse tempo de conquista se inicie agora na vida deles. No nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar agora na direção do Teu Espírito, debaixo do Teu governo, do Teu comando. Eu quero abençoar a vida empresarial, a vida profissional e a vida financeira dos Teus filhos, no nome de Jesus. Há promessas a serem conquistadas e há inimigos a serem vencidos. O povo de Israel ansiava por este momento, por este tempo de conquistar as promessas de Deus, mas agora chegara o momento, o tempo da oportunidade batia a porta quando Deus esteve lá para Josué. O tempo da conquista, das oportunidades está batendo agora a nossa porta diante desta palavra de Deus. O tempo de Deus chegou. Diga comigo, o tempo de Deus chegou. Tempo de conquista. Para Deus não tem tamanho. Deus é muito grande. O que você pedir para Deus, desejo do seu coração, eu já testemunhei aqui várias vezes, que a maior alegria de um pai é ver seu filho feliz. A maior alegria de um pai é ver seu filho feliz. A maior alegria de Deus é ver você feliz. Para Ele, tanto faz um panetone como uma casa. Deus não vai arregaçar a manga. Ah, não, a casa dá mais trabalho para mim, né? Até porque eu sou Deusinho. Não. Deus não vai trabalhar mais para trazer uma cura para as suas emoções. Deus não vai trabalhar mais. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. A Bíblia não diz se é chocolate, se é um camarão pitu que você quer comer quando você não pode, se é um sapato que você quer e você não tem, ou se é uma casa que você não tem e você quer ter. E Deus quer que você viva um tempo de conquista. O tempo da oportunidade está batendo a porta. Diga assim, o tempo de Deus chegou na minha vida. Você que está precisando de viver esse tempo de Deus, em qualquer área, seja ministerial, familiar, qualquer área. Eu queria que você se colocasse de pé, que eu quero orar por você.